Amada igreja e todos que nos assistem, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 3/2/2022, nós juntos vamos glorificar a Deus com mais uma mensagem. E dando continuidade ao assunto de ontem eu falei sobre o crer em Cristo. Aquele crer que nós fazemos uma entrega e confiamos totalmente no Senhor Jesus, na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou falar no outro crer, que existem dois crer. O crer em Cristo, de confiar totalmente nele, fazer uma entrega e confiar totalmente. E o crer existencial, que é o crer de conhecer, de você ter o conhecimento da causa. Nós vamos examinar um versículo que tem sido muito mal interpretado por muitos ministros da palavra de Deus. Aí Tiago 2,19, por favor, abram as suas Bíblias aí de Tiago 2,19. Vamos juntos ler, né? Aí nos diz o seguinte, Tiago 2,19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também o creem e estremecem. Vamos ler novamente? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também o creem e estremecem. Mais uma vez eu gostaria também de pedir perdão aos irmãos, que a gente continua gripado nessa gripe que tem andado pelo mundo. Inclusive, eu peço para os irmãos, olha, estou passando bem com a minha família. Nós fizemos o teste aí do Covid-19 e deu positivo para todos nós da família aqui. Mas, graças ao Senhor Jesus, a gente está passando bem, né? É importante que as adversidades não podem abafar o amor de Deus em nossos corações. No mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo. Diz o Senhor Jesus lá no livro de João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sem dúvida o Senhor Jesus venceu por nós. E agora nós somos mais do que vencedores. Então as adversidades que nós enfrentamos aqui não é lugar de descanso. As adversidades que nós enfrentamos, nós temos que glorificar a Deus, em tudo dar graças. Lá no livro de 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus queridos, então nós vamos hoje, eu gostaria de repetir ontem que eu disse, quando você olha a palavra de Deus com zelo e entendimento, quando você busca a estudar a palavra de Deus com desejo ardente no coração, de aprender a palavra de Deus, que você rumina a palavra de Deus com alegria. Ruminar quer dizer você realmente examinar a Bíblia 1, 2, 3, 10 vezes e assim sucessivamente. A palavra ruminar, eu gostaria de dar um exemplo. Aí no boi, por exemplo, aí na roça, qualquer lugar que você vê o boi, ela pode alimentar o capim, ele volta o capim várias vezes para degluti-lo, para tirar as essências das vitaminas. Ele vem, traz o capim na boca, mastiga, volta para o estômago, volta novamente. Isso significa ruminar. E a palavra ruminar aqui na Bíblia é nós, todos os dias. Estudar uma passagem bíblica, voltar a estudá-la. Enquanto nós não entendermos, nós não passamos para frente, porque o entendimento busca outro entendimento. Então, meus queridos, eu gostaria que os irmãos observassem esse versículo. Ele tem sido ensinado erradamente por muitos ministros da palavra de Deus, que inclusive eles falam que o diabo é crente, que nós somos cristãos, porque até o diabo é crente. Não tem isso na Bíblia. O que tem na Bíblia é que é mandamento do Senhor Jesus Cristo, lá no livro de João, Evangelho de João 20:27, que nos diz, né? Vamos dar uma olhadinha rapidinho lá, queridos. É bom a gente olhar a mensagem. Aí no livro de João 20:27, rapidinho aí,
Esse versículo é muito essencial que nós aprendamos. João aí 20, 27 nos diz o seguinte, olha bem, é mandamento do Senhor. Então o Senhor Jesus diz a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, coloque-a no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Então, ser crente é mandamento do Senhor Jesus, no livro de João 20, 27. E aqui em Tiago 2,19, nós já lemos, mas vamos buscar dar uma lida novamente para nós explicarmos esse versículo. No Tiago 2,19 diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Querido, observa a pergunta aqui. A pergunta dizendo na quantidade de Deus que você crê que existe. Não está perguntando se você crê em Deus. Está perguntando assim, crês tu que Deus é um só? Você crê que Deus é um só? Faz bem você crer. Os demônios também creem que Deus é um só e estremecem diante dele. Não está dizendo que se a pergunta fosse aí, crês tu em Deus? Era uma coisa. Né? Mas aí está perguntando se você crê que Deus é um só. Está perguntando o crer de conhecimento. Você conhece que Deus é um só? Porque o diabo esteve ao lado do Senhor. Inclusive, é bom a gente fazer uma explicação aqui. Lúcifer, antes de ele cair no erro, no pecado, ele tinha o nome de Lúcifer. Lúcifer significa um anjo de luz, a estrela, aquele que brilha. E Lúcifer, antes dele cair, antes de ele converterem no diabo e Satanás, ele chamava Lúcifer. E ele atendia o Senhor Jesus, o nosso Deus Jeová. Então, o Senhor Jesus é atendido. Aí você pergunta, mas Jesus, ele não é só do ano 2000 que ele esteve presente aqui na terra, mas o Senhor Jesus é eterno. Ele é o próprio Jeová do Antigo Testamento. Só que esse próprio Jeová, com o nome de Jeová e vários outros nomes, que no futuro breve nós vamos estar passando para os amados, ele veio aqui no corpo de carne, ele se fez carne. Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne, o verbo é a palavra, o verbo é a divindade de Deus, ele expressa através do verbo. Deus traz a sua palavra, nos mostra através da palavra, que é o verbo. E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele está nos mostrando que ele é um só. Depois nós vamos fazer um estudo sobre a Trindade, nós vamos falar sobre a unicidade. Gostaria que você, meu irmão, acompanhasse os estudos. A gente vai dialogar. O importante da mensagem é que eu vou questionar você, né? E gostaria também que você comentasse se você entendeu ou não. É muito bom a gente comentar, porque a gente volta a explicar a mensagem. E aqui que eu gostaria que os irmãos, que as pessoas entendessem, que aqui não está perguntando se você crê em Deus. Aqui está perguntando o seguinte, crês tu que Deus é um só? Está perguntando no crer de conhecimento, que Deus é um só. Os demônios também creem e estremecem, porque eles estiveram ao lado de Deus. Eles estiveram diante do Senhor, servindo-o. Então, meus amados, eu vou dar dois exemplos. Vou dar exemplo do diabo, talvez você não saiba que o diabo é um só. É aquele que conduziu após ele um terço dos anjos de Deus, mas ele é um só. Ele tem o nome, após ele converter do mal ao mal, ele tem o nome de Satanás e diabo, que é o nosso adversário. Então, aprenda que antes ele chamava Lúcifer, um anjo de luz. Ele se converteu em Satanás e diabo por causa do orgulho que ele teve. E aqui ele crê que Deus é um só, ele tem esse conhecimento, o crer de conhecimento. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. A primeira pergunta eu vou falar a respeito de Satanás. Já que você está aprendendo neste momento que ele é um só. Os demônios, tem um terço dos demônios que o seguiu,
ele arrastou esse texto de demônios, mas ele é um só. Aí eu vou fazer para você, meu querido, essa pergunta. Você crê que o diabo é um só? A resposta é quando você tem um credo de conhecimento, você vai falar, sim, eu creio que ele é um só. Agora, você crê que ele é um só? Observa a pergunta, eu te perguntando sobre a quantidade de Deus. Mas se eu perguntasse você, você crê no diabo? Como que você responderia? Eu creio que você responderia, não. Agora, a mesma pergunta eu vou fazer para o Senhor Jesus, né? Você crê que Deus é uma só pessoa? Deus é um só. Sim, você vai responder sim. Eu perguntaria a você também, você crê em Deus? Este crer aí é o crer de confiar, é de fazer uma entrega. Certamente, se você já fez uma entrega e confia nele, você vai responder sim. Então, para Deus, as duas respostas sim. Para o diabo ou Satanás, a resposta, você não crê em Satanás, então a resposta é não. Mas ele é uma só, ele é um só ser, que converteu nas trevas. Tem o nome de Satanás e demônio na Bíblia, que é o espírito imundo, que anda aí, é o pai da mentira. Então, meus queridos, é bom você entender essa mensagem. Mais uma vez, a resposta para crer em Deus, que Deus é um só, e que você crê em Deus, cabem as duas respostas sim. Para o diabo, você crê que ele é um só, mas não crê nele. Então, meus irmãos, é muito importante que vocês aprendam a palavra. Eu gostaria também de passar um outro versículo que faz parte da mensagem, aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, versículo 19, 15 e 19 nos diz o seguinte: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Se você crê em Cristo apenas crê de conhecimento, você crê que ele esteve em Jerusalém, você crê que Jesus, a Bíblia fala sobre Jesus, mas se você não crê nele para a salvação, se você não o recebe, não faz uma entrega no altar de Deus na sua vida, como diz lá no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Então, se você não fizer a entrega, tiver apenas um crer em Cristo, crer de conhecimento, que ele é o Filho de Deus, mas você não o recebe como seu Salvador, a Bíblia diz que você é a pessoa mais infeliz. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Se nós queremos só as benesses de Deus, as bênçãos do Senhor aqui nesta vida, mas não queremos obedecer o evangelho dele, né? Só queremos bênçãos, somos as pessoas mais infelizes, porque esperamos em Cristo apenas para esta vida. Meu querido, eu gostaria que você transmitisse esse vídeo para os seus amigos. Me ajude a pregar o evangelho. Inscreva aí no canal Ministério Arauto da Restauração. Compartilha com outro. Eu tenho certeza que a seu compartilhamento você vai abençoar muitas vidas. Vai abençoar muitas pessoas. Eu quero terminar hoje ministrando a bênção apostólica em sua vida. Feche teus olhos, se você puder. Coloque a mão no seu coração, que o coração simboliza a vida. Eu vou ministrar a bênção apostólica. O Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. O Senhor Jesus Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus Cristo sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e por todo sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.